Amigos, estamos de volta com a nossa aula, né, sobre o que é o Espiritismo, usando o livro do mesmo nome, escrito por Allan Kardec. E vamos fazer uma recapitulação da aula passada. O padre ele fala o seguinte: o Espiritismo não está de acordo com a religião. E aí o Kardec fala o seguinte, né? Os espíritos proclamam um Deus único. Isso está de acordo ou não está de acordo com a religião? Só existe um Deus. Um Deus único que é soberanamente justo e bom. Não existe Deus vingativo. É um Deus soberanamente justo e bom. Eles dizem, os espíritos dizem, que o homem é livre e responsável por seus atos. Olha o livre-arbítrio. Isso não está de acordo com a religião? Que os espíritos, que os homens são recompensados ou punidos pelo bem ou mal que houverem feito. Isso está de acordo ou não está de acordo com a religião? Aqui você faz, aqui você paga, você colhe o que você planta. Pois é. Eles colocam acima de toda virtude, de todas as virtudes, né? A caridade evangélica. Porque fora da caridade não há salvação. Jesus Cristo disse isso, né? E também Jesus Cristo disse: fazer aos outros como queremos que nos seja feito, dar a César o que é de César. Não está de acordo com a religião? E aí ele fala o seguinte, que essa grandiosidade da vida espiritual, que é nossa essência, comparada às mesquinhas preocupações da vida terrena, não será própria a elevar a nossa alma e fortalecer-nos na prática do bem, não é? Ao invés de você ficar preocupando com as mesquinharias da vida, não é melhor se preocupar com fazer o bem, né? Elevar a nossa alma? E como é que a gente faz isso? Através da vida espiritual. Né? E aí o padre fala assim: concordo que nas questões gerais o espiritismo é conforme as grandes verdades do cristianismo. Dar-se-á, porém, o mesmo em relação aos dogmas. Então ele está se referindo a Kardec, né, ao espiritismo, que o espiritismo tem dogmas, ou seja, regras que não podem ser quebradas, são preceitos, né, fixos, que não tem como você fazer de outra forma. E aí ele diz assim: não contradiz o espiritismo alguns princípios que a igreja nos ensina? Tipo, se o espiritismo não prega os mesmos dogmas da igreja, ele não está sendo contra a igreja? Não está trabalhando contra a igreja, em desacordo com a igreja, né? E aí Allan Kardec responde assim: o espiritismo é, antes de tudo, uma ciência, não é religião. Então, por causa disso, não cogita de questões dogmáticas. Então, o espiritismo não tem dogmas. A ciência, que é o espiritismo, esta ciência tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Essas consequências são boas ou más, né? Que tipo de consequências são essas? Pode-se julgá-las pelos princípios gerais que acabo de expor. Então, você pode julgar a consequência moral pelo princípio que ele falou lá anteriormente. Algumas pessoas se iludem sobre o verdadeiro caráter do espiritismo. A questão é de grande importância e merece alguns desenvolvimentos. Façamos primeiro um termo de comparação. Aí ele vai dar um exemplo. Por exemplo, a eletricidade, né? Imagina a eletricidade. Estando na natureza, existiu em todo o tempo. Todo o tempo existiu a eletricidade, até durante o tempo das cavernas, né? E ela produziu, antes mesmo do tempo do homem das cavernas. E ela produziu sempre os efeitos que hoje observamos. E muitos outros que ainda não conhecemos. Na ignorância da sua verdadeira causa, os homens explicavam esses efeitos de um modo mais ou menos extravagante. Então ele podia dizer que existia lá o deus do trovão, né? Aí faziam uma festa para o deus do trovão, uma oração para o deus do trovão e tal.
A descoberta da eletricidade e de suas propriedades veio lançar por terra um punhado de teorias absurdas, espargindo a luz por sobre mais de um mistério da natureza. O que fizeram a eletricidade e as ciências físicas para certos fenômenos, o espiritismo fez para outros, de ordem diferente. Então, da mesma forma que a ciência veio esclarecer a gente sobre a eletricidade, o espiritismo vem esclarecer sobre outros fenômenos. O espiritismo funda-se, a base do espiritismo é na existência de um mundo invisível. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui desse mundo invisível, né? A gente pensa assim, mas como é que a gente pode acreditar no mundo invisível? A ciência mesmo investiga vários mundos invisíveis que só são possíveis de ver, né, com um microscópio ou com algum outro aparelho potente para a gente poder ampliar e conseguir enxergar esses seres minúsculos, né? O mundo invisível do qual o espiritismo estuda é um mundo que só é possível estudar através de certas técnicas, né? Através dos médiuns, por exemplo, né? Através de certos exercícios, ok? É assim esse mundo invisível. Então, esse mundo invisível que o espiritismo se baseia é formado pelos seres incorpóreos, que eles não têm esse corpo físico que a gente tem, né? Então, por isso que eles chamam de seres incorpóreos, que povoam o espaço e que não são mais que almas, as almas daqueles que viveram na Terra ou em outros globos, né, nos quais deixaram seus invólucros materiais, né, o que envolvia eles dentro materialmente, né. São os seres a que chamamos espíritos, seres que nos cercam e incessantemente exercem sobre os homens, sem que estes o percebam, uma grande influência e desempenham um papel muito ativo no mundo moral e mesmo até certo ponto no físico, assim como os micróbios, por exemplo, né, que a gente não enxerga e esses micróbios exercem na gente poder. A gente pode morrer por causa do micróbio. Não pode, se a gente pegar uma doença, a gente morre. É um ser invisível que está atuando sobre o nosso sistema, assim como os espíritos são seres invisíveis também que atuam sobre a nossa mente, o nosso sistema. O espiritismo está, pois, em a natureza, e podemos dizer que numa certa ordem de ideias, ele é uma potência como a eletricidade o é sob outro ponto de vista, e como ainda a gravitação é uma outra. Os fenômenos de que o mundo invisível é a fonte produziram-se em todos os tempos, quer dizer, que assim como a eletricidade, né, existe desde que o mundo é mundo, esses fenômenos também que os espíritos produzem existiram já há muitos anos. Foi com o espiritismo que eles começaram a ser produzidos. Eis aí porque a história de todos os povos faz deles menção. Quer dizer que vários povos falam sobre espíritos, né? Não é depois do espiritismo que se veio falar dos espíritos. E aí, somente em sua ignorância, como se deu com a eletricidade, os homens atribuíram esses fenômenos, né? A esses fenômenos as causas mais ou menos racionais e deram nesse ponto de vista livre curso à sua imaginação. Então eles chamaram lá, alguém que era médium viu um espírito, né, e chamou ele de um nome, deu a ele um poder, né, dizendo que era um deus, uma deusa, né, falando coisas assim das quais ele não entendia, mas era a interpretação dele dentro do nível evolutivo que ele tinha para interpretar, né? Melhor observado depois que se vulgarizou, ele foi observado de maneira melhor, o espiritismo vem derramar luz sobre grande número de questões até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não de uma religião. E aí em nota eles escrevem Ver Reformador, de 1949, página 207, tá? Então, o espiritismo é uma ciência. E a prova disso é que ele conta entre seus aderentes homens de todas as crenças, que por esse fato não renunciaram às
as suas convicções, quer dizer que você não precisa renunciar à sua fé lá para ser um estudioso do espiritismo, né? Um cientista espírita. Católicos fervorosos que não deixam de praticar todos os deveres do seu culto quando a igreja não os repele, né? Porque às vezes a igreja expulsa, né? Os católicos falam, tira eles fala assim, não, excomunga, né? Você está excomungado, porque você não pode ser espírita e católico, né? Protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e mesmo budistas e brahmanistas, né? Então todas as religiões, todos os religiosos podem estudar o espiritismo, assim como todos os cientistas de todas as categorias, né? O espiritismo repousa, por conseguinte, em princípios independentes das questões dogmáticas. Então, os princípios dele, as leis, né, pelas quais o espiritismo se baseia, não tem nenhuma relação com os dogmas de igrejas nenhumas. Suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo, ok? Isso aí é importante a gente frisar. A moral espírita é baseada no cristianismo. Por quê? De acordo com o espiritismo, de todas as doutrinas, esta é a mais esclarecida e pura. Razão pela qual, de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos para compreender o espiritismo em sua verdadeira essência, ok? Podemos exprobá-lo, por isso, podemos fazer com que o espiritismo seja uma coisa que está errada, por essa razão? E aí ele coloca assim: cada pessoa, cada um pode formar das suas opiniões uma religião e interpretar à vontade as religiões conhecidas. Mas daí a constituir nova igreja, a distância é grande, ok? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando. Um beijo grande a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.